Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto Estudaê. Eu sou a professora Ludmila Furtado e estarei hoje novamente conversando com vocês um pouquinho sobre conteúdos da biologia da nossa terceira série do ensino médio, tá? Até então a gente tem falado bastante sobre núcleo, características genéticas, né? Sobre célula, sobre padrões de herança, né? A gente falou sobre polialelia na nossa aula passada. Quem não assistiu, por favor, volte umas casas anteriores, tá? Assistam às nossas aulas. Se tiverem dúvidas, reassistam, tá? A gente tem o nosso plano de aula que é importante também vocês estarem estudando e se baseando através desse nosso instrumento, tá? A gente vai falar hoje, pessoal, um pouquinho sobre as interações gênicas, né? A gente falou na aula passada sobre como os alelos, tá? Só relembrando, os alelos são aqueles genes que estão no mesmo local dos cromossomos homólogos, né? Eles estão ali na mesma região, né? E possuem, eles influenciam características, né? Dependendo do que seja, da cor dos olhos, do crescimento, como foram os exemplos que a gente falou na aula anterior, tá? Então a gente viu que a polialelia, ela também está relacionada a essa expressão desses alelos em vários fenótipos diferentes, né? Fenótipos são aquelas características que a gente consegue observar, né? Lembrando que existe a diferença aí entre genótipo e fenótipo. A gente também já falou isso em aulas anteriores, então vocês podem estar revisando, tá bom? Lá naquelas primeiras aulas que a gente teve aqui nas nossas gravações do ensino médio, da terceira série do ensino médio. Então, para que a gente consiga, pessoal, falar sobre essas interações gênicas, a gente precisa primeiro fazer uma revisão sobre Mendel, né? A primeira e a segunda lei de Mendel. Então, a gente vai falar um pouquinho, relembrar rapidamente o que é a primeira e a segunda lei de Mendel. A gente vai falar finalmente a nossa interação gênica e também um pouquinho de heranças quantitativas, tá? Então, relembrando, pessoal, a primeira lei de Mendel, né? Também conhecida como lei da segregação de fatores. Mendel, pessoal, através das ervilhas, as conhecidas ervilhas, né? Ele observou, através de experimentos simples com essas ervilhas, que as características de um indivíduo, ela vinha tanto do pai quanto da mãe, né? Ela vinha de um gameta masculino e de um gameta feminino. Então, essas características, elas se segregavam, né? Através dos gametas e formavam, então, um novo indivíduo, tá? Então, a primeira lei de Mendel diz o quê? Que cada característica de um indivíduo é determinada por um par de fatores. Então, eu tenho um cromossomo que veio da minha mãe e eu tenho um cromossomo ali que veio do meu pai. Então, tenho características, tá? Que vão nos caracterizar, né? Que vão ser ativadas, né? De acordo com as características dos meus genitores, né, do meu pai e da minha mãe, e Mendel observou isso através das ervilhas, tá? E se separavam na formação desses gametas do meu pai e da minha mãe de forma independente. Então, a gente tem aqui um exemplo, né, dessas organizações, né, dessas combinações. Então, nesse quadro, vocês observam, então, por exemplo, se eu tenho um gameta masculino, que é heterozigoto, né? Azão, azinho. E eu tenho também um gameta feminino, que ele também é heterozigoto, azão, azinho. Então, eu tenho esses descendentes, essas possíveis combinações aí, né? Eu tenho 4 combinações diferentes, quando eu tenho genitores que são heterozigotos, tá, pessoal? Então, eu tenho a possibilidade de formar um indivíduo que ele é homozigoto dominante, azão. Eu tenho a possibilidade de formar um indivíduo dois indivíduos no caso, né? Que ele é heterozigoto, aí no caso eu tenho um dominante e um recessivo, que é azão, azinho. E eu tenho a possibilidade de formar um indivíduo que ele é homozigoto recessivo, que é azinho. Então, aí Mendel, a partir de Mendel, a gente conseguiu observar essas probabilidades aí, né, na segregação através dos gametas de características genéticas. E aí, depois da primeira lei de Mendel, a gente tem a segunda lei de Mendel, né, onde ele observou de forma um pouquinho mais específica, né, que durante a formação desses gametas, né, os alelos, eles se distribuem, pessoal, eles se separam de forma independente dos demais genes, né, dos demais alelos. Então, se eu tenho uma característica, por exemplo, ali que a gente pode ver, é o exemplo da ervilha, né, que vocês podem ver aí nessa figura. Eu tenho a ervilha amarela e a ervilha verde, né, mas além dessas características, eu também tenho outros alelos que dão a característica, além da cor, né, como o verde e o amarelo, eu também tenho a característica lisa ou rugosa. Então, por exemplo,
Se eu tenho um parental, como vocês podem ver aí na figura, se eu tenho a geração parental, onde eu tenho um indivíduo que é amarelo e liso, né, Vzão, Vzão, Rzão e Rzinho, né, ele é duplamente homozigoto dominante, né, porque eu tenho as letras representadas ali de forma maiúscula, ele se reproduz com outro indivíduo que é totalmente recessivo, então no caso ele é verde e rugoso, Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzão, né, então eu tenho a prole totalmente heterozigota, né, então a formação desses novos indivíduos, a partir desses dois indivíduos aí, dessa geração parental, que são homozigotos, tá? Os dois, um é homozigoto dominante, né? Por ter representação somente de letras maiúsculas, e o outro é homozigoto recessivo, por ter a representação ali somente de letras minúsculas. Então, toda a geração F1, né? Toda a prole desses dois indivíduos vai ser heterozigota. Eu vou ter Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. E aí, se eu cruzar, pessoal, essa geração 1, então se eu cruzar o sexo masculino, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, com outro indivíduo, né, do sexo feminino, também com esse Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho, ambos heterozigotos, eu vou ter, pessoal, essa gama de combinações que vocês podem ver aí nesse quadro. Tá? Então, como é que a gente faz? A gente faz o quadro de Punnett. A gente até fez esse quadro também de forma mais simples na aula anterior, porque eu tinha uma formação eu tinha menos características para avaliar. Eu só tinha uma característica. E aqui, na segunda lei de Mendel, pessoal, eu tenho duas características. E quais são essas características, professora? A cor da semente, né? Eu tenho amarela e verde, e tenho também a textura da semente, que eu tenho lisa ou rugosa. Então, a partir dessas características e a partir dessas combinações, eu tenho toda essa gama aqui de combinações que vocês podem ver na figura. Então, eu tenho quantas formas de combinar, né? Eu tenho, aqui no caso, pessoal, eu tenho 4 gametas podendo ser combinados com mais 4 gametas. E aí, pessoal, eu vou ter quantas? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 formas de combinar esses dois gametas que são o quê? São sempre heterozigotos, tá? Aqui no caso, ó. Essa aqui é a geração, pessoal, que eu estou cruzando a geração heterozigota, que é Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, tá? Eu estou cruzando essas duas gerações aqui heterozigotas. Eu vou ter 16 possibilidades, combinações diferentes de gerar esses indivíduos, que podem ser amarelo rugoso, verde rugoso, amarelo liso ou verde liso, né? E aí a gente vai analisar essas características de acordo com a segunda lei de Mendel. E aí, revisando, pessoal, esses conceitos da lei de Mendel, então a gente finalmente entra em interação gênica, né? A interação gênica, pessoal, nada mais é do que a interação entre genes, né? Entre vários genes. Não tenho só de um gene, né? Eu tenho vários genes. Lembrando, pessoal, que os genes é a estrutura que forma o cromossomo, né? Eu tenho vários genes que formam ali o nosso cromossomo, que é o nosso material genético enrolado, né? Em proteínas estonas, né, lá no núcleo celular. Então, o que é uma interação gênica? É quando 2 ou mais genes, para uma mesma característica, né, eles têm uma ativação, eles começam a produzir a sua característica. E ela tem uma proporção igual à segunda lei de Mendel que a gente falou anteriormente. Um exemplo bem conhecido é no caso aí da cor que a gente tem da plumagem dos periquitos, né? Então, como a gente pode ver aí na figura, nós temos os genótipos e nós temos o fenótipo, né? Lembrando que são características diferentes, são conceitos diferentes. Genótipo é o que está lá no nosso cromossomo, está lá no nosso núcleo, na célula, e o fenótipo, pessoal, é o que a gente consegue ver, é a característica ali que a gente consegue ver. Então, por exemplo, o genótipo do periquito, ele pode ser Azão, Azão, Bezão, Bezão, Azão, Azão, Bezão, Bezinho e assim sucessivamente. Isso é o genótipo, é assim que a gente representa o genótipo. E qual é o fenótipo desse periquito? Dependendo do genótipo, né, que eu estou avaliando, ele pode ser verde, azul, amarelo
ou branco, né? Lembrando que a gente tem ali uma dominância, pessoal, que a gente vai já estudar como é que eu avalio essa dominância, dependendo do gene que eu estou estudando. E aí, pessoal, então, a partir dessas características, a gente vai gerar, então, um quadro de Punnett, que foi o que a gente viu no slide anterior, né? A partir das características desse indivíduo, né? Então, os genes, né? Essa interação gênica nada mais é do que a interação desses diferentes genes para gerar características diferentes. Então, a gente tem ali, né, nos periquitos, a gente tem 4 tipos de plumagens diferentes. Nós temos os periquitos verdes, azuis, amarelos e os brancos, porque vai depender dessa interação desses genes, vai depender dessa dominância ou não. Então, dependendo do gene que domina o outro, né, dependendo da quantidade também dessa dominância, eu vou gerar periquitos com a pelagem diferente. Então, bora fazer rapidamente aqui, pessoal, essa combinação. Então, lembrando que eu tenho o que aqui? Eu tenho 2 genitores que são o que? Heterozigotos. Por que heterozigoto? Porque eu tenho um Azão, um Azinho, um Bzão, um Bzinho e a mesma coisa aqui. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Eu tenho uma dominância diferente. Eu tenho um dominante e um recessivo. Um dominante e um recessivo. Tranquilo? Então, eu vou aqui cruzar 2 indivíduos que são heterozigotos. Então, a gente vai fazer aqui o quadro de Punnett a partir da linha com a coluna, certo? Sempre a linha com a coluna. Então, vamos lá. Fazendo o cruzamento, então, desses genes. Eu tenho, então, Azão, Azão, Bzão, Bzão. Eu tenho Azão, Azão, Bzão, Bzinho. Eu tenho Azão, Azinho, Bzão, Bzão, Bzão. Eu tenho Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Certo? Tranquilo, né? E agora para o próximo, né? Então, eu tenho Azão, Azão, né? Bzinho, Bzinho. Eu tenho Azão, Azão, Bzão, Bzinho, Bzinho. Eu tenho Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Tenho Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Para a terceira agora, Azão, Azinho, Bzão, Bzão. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Azinho, Azinho, Bzão, Bzão. Azinho, Azinho, Bzão, Bzão. A última coluna e linha agora, pessoal. Azão, Azinho, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. E, por último, todos recessivos, né? Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Então, dessa forma, pessoal, a gente gerou aqui todas as probabilidades de formação de gameta, tá? Do cruzamento desses 2 indivíduos que são heterozigotos, tá? Para essas características. E aí, pessoal, a gente consegue, então, ter essa formação aqui dessas possibilidades, tá? Essas 16 possibilidades, como a gente viu lá na segunda lei de Mendel, tá bom? Por isso que essa importância a gente relacionar com a segunda lei de Mendel. A interação gênica, ela é muito parecida com a segunda lei de Mendel, tá? Então, o que a gente observa aqui? A gente observa, como está mostrado aqui nesse quadro, pessoal, que quando eu tenho Azão, Bzão, né, quando eu tenho a dominância desses 2 genes, tanto do A quanto do B, eu então tenho uma pelagem verde, tá, pessoal? Já quando eu tenho a dominância somente do A, que no caso aqui é representado pelo Azão, eu tenho uma pelagem azul. Quando eu tenho somente a dominância do B, que no caso aqui é o Bzão, representado pelo Bzão, eu tenho um periquito de pelagem amarela, tá? E quando eu não tenho a dominância de nem de B e nem de A, eu só tenho genes recessivos, ele não tem cor, não tem pigmentação. Então, os periquitos, eles são brancos, tá? Então, a partir daí, pessoal, a gente consegue fazer essa combinação, dependendo da dominância desses genes, desses diferentes genes. E é isso que é a interação gênica. Tá? Então, o que a gente vai observar aqui no nosso quadro de Punnett? Que eu vou ter quantos
Então, eu vou ter quantas aves verdes, né? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aves verdes. Por quê, professora? Porque nessas 9 combinações que eu estou mostrando aqui para vocês, que está em verde, eu tenho a presença do azão e do bezão. Lá na formação desse gameta. Lá na formação desse indivíduo. Tranquilo, pessoal? E aí, quando eu observo os demais, né? Eu observo, além desses 9, pessoal, que tem a presença desses 2 genes dominantes, tanto A quanto B, caracterizando a pelagem verde, eu observo que eu tenho 3 indivíduos, né? Que vão ter a pelagem azul, por quê? Porque eles possuem o A como dominância, o azão dominante, né? E a gente viu ali pela tabela que quando eu tenho um indivíduo que tem no seu gene o azão, ele domina, né? Ele tem uma dominância e ele caracteriza a pelagem azul, tá? Nessa ave. E aí eu observo que em 3 indivíduos, a partir desse cruzamento, pessoal, lembrando que é sempre desse cruzamento aqui heterozigoto, tá? Eu observo que eu vou ter 9 indivíduos, eu tenho a possibilidade de gerar 9 indivíduos verdes e 3 indivíduos azuis. E quando eu observo os demais, né? Eu vejo que além da possibilidade de eu ter 9 indivíduos verdes, 3 indivíduos azuis, eu também tenho a mesma proporção para ter indivíduos amarelos, que no caso aí a gente observa pela presença, né, do gene dominante B, né, do Bzão. Então, todas as combinações que eu tenho Bzão, né, que somente o Bzão, pessoal, não tem um azão, eu só tenho o B com dominância, então eu tenho essa característica da ave ter a pelagem amarela, tá? E aí a gente também tem, então, o último indivíduo, né, que a gente pode ver aí, que é lá no finalzinho do nosso quadro, que é um indivíduo que ele seria totalmente recessivo, ele não teria dominância, né, ele não teria nem um azão e nem um Bzão. Ele seria formado somente por genes recessivos, que caracteriza, então, a nossa pelagem branca, né? Então, ficaria, pessoal, uma proporção igualzinha à proporção da segunda lei de Mendel, né? Que é uma proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Seriam 9 indivíduos verdes, 3 indivíduos azuis, 3 indivíduos amarelos e somente um indivíduo sem pelagem, né? Sem pigmentação, que seria, então, uma ave branca, tá, pessoal? Então, isso é um exemplo de interação gênica, pessoal. São vários genes que eles podem interagir de acordo com a dominância, tá? E aí a gente tem essas características dos indivíduos, né? E aí, pessoal, a partir dessa interação gênica, nós também falamos um pouquinho, então, de herança quantitativa, tá, pessoal? A herança quantitativa, na verdade, ela não possui uma dominância ou um gene dominante ou recessivo. Na verdade, é a somatória da ação, da ativação desses genes. E um grande exemplo que a gente tem é a cor da nossa pele, tá? A nossa pele, ela não é determinada pela ação, pela recessividade ou pela dominância de um único gene, tá? Ela é determinada pela quantidade, pela somatória da atividade de vários genes. Então, é uma herança que a gente chama de poligênica, porque também ela é caracterizada por vários genes, tá? E é um tipo de herança que tem uma expressão que depende, tem um efeito cumulativo, né? Como eu falei para vocês, é quantidade. São vários genes que eles caracterizam, eles vão ali adicionando, no caso, a melanina, né? Que é o que dá cor à nossa pele ou não. A ausência de quanto menos melanina a pessoa tiver, mais clarinha, ela tem uma pele um pouquinho mais clarinha. Quanto mais melanina a pessoa tiver, ela tem a pele um pouquinho mais escura, né? Então, a gente tem essas variações, né, da cor da pele do ser humano por causa disso, porque é uma herança que é poligênica, são vários genes ali trabalhando em conjunto, mas não existe uma dominância ou uma recessividade, tá? É o somatório quantitativo desses genes agindo que vai dar aquela característica para aquele indivíduo, tá, pessoal? E aí, para finalizar a nossa aula de hoje, eu coloquei aqui esse quadro, tá? Onde vocês, só por questão de curiosidade mesmo, no caso da nossa cor de pele, né? Nós temos 4 genes aditivos, né? Como eu falei, aditivo, de adição, né? De quantidade. Então, quanto mais genes ativos, né? Eu tenho mais a produção de melanina, né? Então, por exemplo, a pele negra, né? Ela tem
a atividade aí de 4 genes, no caso ele colocou azão, azão, bezão, bezão, né? No caso, sendo os 4 ativos, né? E aí vai diminuindo de acordo com o grau, o tom da pele da pessoa, né? Lembrando que do negro até o branco, onde o branco ele não tem nenhum gene aditivo aí, então tem essa ausência aí, não é ausência, mas uma menor atividade da melanina. E geralmente, pessoal, também a título de curiosidade, para a gente identificar quantos fenótipos eu poderia ter, né, naquela espécie, naquela característica, eu pego um número de alelos, né? Por exemplo, aí a gente vê 4 alelos mais o número 1. E aí daria a quantidade de fenótipos que aqueles alelos eles podem gerar, tá? Então aí eu tenho, no caso, 4 genótipos, né? Somando mais 1, então eu teria 5 características diferentes, tá? Eu teria 5 fenótipos que caracterizariam, né, por exemplo, a cor da pele, que pode ser do negro até o branco, passando pelo pardo escuro, pardo médio e o pardo claro, tá? E aí gerando, então, 5 fenótipos diferentes no caso da espécie humana. E para finalizar, pessoal, vamos fazer uma atividade, tá? Vamos aí avaliar a primeira lei de Mendel, né, que também é conhecida como lei da segregação de fatores, e o que acontece com o par de fatores, né, que determina uma característica durante a formação dos gametas. Então, qual o que acontece com esse par de fatores, né, quando a gente fala de primeira lei de Mendel, né? Letra A, eles se unem formando um único fator dos gametas. Eles permanecem juntos, sendo transmitidos como um bloco para os gametas. Eles se separam de forma que cada gameta recebe apenas um dos fatores. Eles se misturam, resultando em um novo fator de gametas. Então, pessoal, o que acontece na primeira lei de Mendel? Acontece a segregação, né? Como o nome já diz, a segregação desses alelos, desses fatores. Então, a nossa resposta correta só pode ser, então, a nossa letra C, né? Onde ele fala que eles se separam de forma independente, né? Naqueles gametas. E então, acho que a gente tem mais uma questão, a nossa última questão, nossa questão número 2, para encerrar nossa aula. As heranças quantitativas são caracterizadas por a expressão de uma característica ser determinada por apenas um gene dominante ou recessivo? Não, né, pessoal? A expressão de uma característica ser influenciada por múltiplos genes, cada um com o efeito pequeno e cumulativo, é isso mesmo, né, pessoal? Isso que é herança quantitativa, é a quantidade de gene, né? Então, a resposta correta da nossa segunda questão é a letra B, né? Onde ele fala exatamente esse conceito correto do que é uma herança quantitativa. E é isso, pessoal, a gente encerra a nossa aula hoje, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem estar assistindo novamente, tá? Podem estar olhando o plano de aula também, que está bem legal com relação a esse assunto, e espero vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!